Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia. É muito bom poder falar com você no dia de hoje. Como é que você tá? Sua família tá bem? Você tá feliz? Eu sou Iago Martins, você tá no meu escritório e o vídeo de hoje é sobre uma teologia bíblico-sistemática do sexo. Agora, deixando muito claro, esse não é um vídeo proibido para menores de 18 anos ou algo parecido, não. Eu quero falar de forma educativa, teológica, pastoral, cuidadosa, não vou usar linguagens imorais ou o que quer que seja. O objetivo aqui é estabelecer teologicamente o que é que a Bíblia diz acerca da sacralidade, da santidade, da coabitação íntima dentro do casamento. Se você está preocupado com a temática da sexualidade fora do casamento, no sentido de antes do casamento, se fazer sexo antes do casamento é pecado, masturbação, beijar a namorada, passar a mão, essas coisas, a gente já tem vídeo sobre isso aqui no canal. Você vai no card aqui em cima e você vê o nosso vídeo sobre namoro e sobre sexualidade no período pré-conjugal. Esse vídeo quer desenvolver a sexualidade dentro do casamento. Então, vou fazê-lo de forma extremamente teológica, no primeiro momento, lidando com textos bíblicos que falam acerca de sexualidade. A gente vai ter um bom tempo olhando pro livro de Cantares. E apenas ao final do vídeo, eu devo lidar um pouco mais com alguns assuntos específicos da sexualidade dentro do casamento. Talvez aí se torne um pouquinho inadequado para quem não esteja disposto a discussões um pouco específicas demais acerca de coisas que se fazem depois de casado, certo? Então esteja avisado. Você aí que é casado, por favor, assista esse vídeo. Você aí que é noivo, está às vias de entrar no matrimônio, também é um vídeo importantíssimo para a sua vida. Você aí que não vai se sentir eriçado por uma conversa específica acerca de teologia e sexualidade, talvez seja também um vídeo importante para você. Você é novinho, tem menos de 18 anos? Deixa papai e mamãe ver esse vídeo primeiro e decidir se você pode ver ou não, certo? Não vai dar onde de moleque em cima desse negócio aqui não. É uma discussão importante de estar também aqui na internet e no YouTube. As pessoas estão vendo aí o diabo das imoralidades mais terrível na internet. Não é um vídeo sobre teologia do sexo que vai realmente, sei lá, introduzir as pessoas a um caminho de perdição, eu tenho certeza. Então não me sinto constrangido de falar acerca disso aqui nos YouTubes. A 3 cliques o pessoal tá vendo, sei lá, era isso que eu queria fazer. Então, antes que alguém venha dizer, Iago, eu não deveria estar discutindo essas coisas na internet, deveria sim. É importante, a gente tá no mundo hipersexualizado, falar de teologia bíblica não é um problema não, tá? O problema é teu filho ficar vendo o celular de madrugada sem você saber o que é que ele tá olhando. Isso aí é um problema de verdade. Então, pais aí chateadinhos não venham me perturbar não, tá bom? Então, seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia. Fazia um tempo que a gente não gravava um vídeo nesse formato, né? Um formato tradicional do Dois Dedos de Teologia, onde a gente pega um assunto e a gente destrincha ele teologicamente. Eu estava sentindo falta desse momento maravilhoso, desse lugar cortês aqui de conversa acerca da palavra de Deus. Mas sem mais delongas, vamos falar sobre sexo. E eu quis trazer esse assunto porque é um tema que as pessoas perguntam muito dentro do contexto de igreja, perguntam muito dentro do contexto de internet. As pessoas têm curiosidade acerca desse tema porque, quer você queira, quer não, é um assunto que move o mundo. Em termos financeiros, sexualidade é uma coisa que move um dinheiro absurdo. A indústria da pornografia é uma coisa horrorosa. E as pessoas muitas vezes vivem a sua vida em torno da possibilidade de uma coabitação carnal, de uma intimidade física em termos sexuais. Os crentes têm uma ética sexual muito específica, principalmente envolvendo sexo fora do casamento. Os jovens são ensinados a se guardarem para o casamento, mas depois que casam, em tese, o sexo é parte da vida do casamento. Como pensar isso a partir da palavra de Deus? Quais são os padrões que vêm a partir da escritura? O que é que pode, o que é que não pode? Fazer assim e assado é pecado ou não é? Infelizmente a gente tem uma ética muito problemática porque às vezes parece que o nosso modo de pensar como viver a vida se resume àquele clichê, o que Jesus faria? E a gente imagina Jesus como um ser santo, um ser quase etéreo, uma personalidade metafísica. E a gente não imagina Jesus, já que ele não casou, dentro de coabitações íntimas. O sexo parece ser uma coisa própria do mundo carnal e humano. A gente passa um período antes do casamento tratando como pecado e fugindo dele. Agora que a gente casa, como é que a gente envolve Deus nesse negócio? Deus tá vendo? Jesus entraria em relações íntimas? Se ele não casou, talvez é porque o sexo não é uma coisa lá tão santa assim. Então vamos lá, vamos começar desenvolvendo uma teologia de forma um pouco mais madura. Porque a gente não vive a nossa vida baseado no que Jesus faria, porque Jesus não faria muitas coisas. A gente vive nossa vida baseada no que Jesus fez e à luz de sua obra perfeita na cruz. Augusto de Nicodemos
tem um texto no seu blog muito bom chamado Jesus Não Era Cristão, onde ele diz que a gente não pode simplesmente imitar o comportamento de Jesus, porque Jesus não era um cristão. Jesus não era um pecador como nós somos, Jesus não foi salvo pela fé como nós somos, Jesus não está separado de Deus como nós estamos, Jesus não será julgado por suas obras como nós seremos, Jesus está em outra categoria de relacionamento com Deus e com a humanidade. Nós não vivemos nossa vida simplesmente tentando imitar o comportamento de Jesus, porque Jesus teve um comportamento muito específico, mas nós vivemos a nossa vida à luz daquilo que Jesus fez e de sua obra perfeita na cruz, das formas que a Escritura nos apresenta através dos ensinos e da doutrina de Jesus como viver de fato. O que foi que Jesus nos ensinou acerca da sexualidade? O que é que a Bíblia diz sobre o sexo marital? A gente tem alguns princípios muito claros acerca disso. Tudo começa na criação. A gente lê em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 que Deus criou homem e mulher, e que Deus criou homem e mulher como seres sexuais. Deus criou o nosso corpo não existe como tal, simplesmente como fruto do pecado. Claro, o pecado afetou o nosso corpo, mas o nosso corpo foi criado por Deus da forma que ele o é hoje. Os interesses reprodutores e sexuais provêm das características normais da criação. O fato do homem ter um órgão sexual e a mulher ter um órgão sexual complementar provém do interesse criacional de Deus desde o início. Por isso que a linguagem do livro de Gênesis é a linguagem de que o homem deixa a sua família, ele se une à sua mulher e ambos se tornam uma só carne. E isso antes da queda. Os órgãos sexuais não surgiram após a queda, mas eles surgiram como parte da criação original de Deus. Deus criou o sexo. Deus criou os órgãos sexuais e o interesse é que haja esse retorno a uma unidade física na sexualidade. Lembra que no relato de Gênesis, Eva é retirada de Adão. Adão olha para Eva e diz que ela é osso de seu osso, carne de sua carne. Quando há essa união física através da sexualidade, existe um retorno à completude daquela humanidade que é composta de Adão e Eva. Deus nos organizou através dessa completude. O homem tem uma falta que apenas a mulher pode suprir e essa completude se manifesta dentro da sexualidade. Deus criou o sexo bom e Deus ordenou que Adão e Eva procriassem, que eles multiplicassem e enchessem a terra. Isso não se dá por brotamento, isso não se dá através da cegonha, isso se dá através da sexualidade. Foi criada por Deus, organizada por Deus. Nossos corpos foram criados por ele e Deus intentou que houvesse essa conjunção carnal entre Adão e Eva. Esse é um padrão do Antigo Testamento e Jesus usa esse mesmo padrão ao falar de casamento em Mateus 19. Jesus cita o casamento, fala que o casamento é uma coisa boa, que não deve ser separado. A gente já tem um vídeo sobre divórcio aqui no canal. E Jesus valida esse mesmo padrão acerca do casamento e da intimidade física que veio da criação já nos evangelhos. Não existe uma descontinuidade, mas uma continuidade. Jesus continua vendo o sexo como uma coisa boa. Jesus nunca se casou, o que significa que Jesus nunca esteve dentro de uma relação íntima e carnal. Jesus morreu casto, mas não porque ele via o sexo como algo negativo, mas porque ele via o sexo como próprio do casamento, e ele validou essa intimidade através do seu discurso. O ensino de Jesus foi um ensino positivo acerca da comunhão carnal dentro do período do casamento. Os apóstolos, após Jesus, seguiram a mesma doutrina. Se você pensa, por exemplo, no apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo fala bastante acerca de sexualidade. Ele vai dizer que dentro do casamento, agora o homem que era dedicado inteiramente ao serviço de Deus, já que era solteiro, agora divide as suas atenções também com as necessidades da família. E falando dessas necessidades da família, ele fala que marido e mulher não deveriam estar separados sexualmente por muito tempo. O que parece é que Paulo está respondendo a alguma questão dos coríntios acerca de marido e mulher se separarem sexualmente em um tipo de jejum ou buscando uma intimidade maior com o Espírito Santo. E Paulo vai dizer: se vocês quiserem ficar um tempo sem coabitar carnalmente dentro do casamento, tudo bem, mas que seja pouco tempo, e eu nem tô mandando vocês fazerem isso, eu falo como uma concessão. Se vocês quiserem, tudo bem, mas não tem necessidade. Ele vai dizer: é importante que vocês não se separem carnalmente, que vocês estejam numa vida sexualmente íntima, frutífera e satisfatória, para que Satanás não use a incontinência contra vocês. Ele vai dizer que aquele que tá solteiro tem que casar porque não pode viver abrasado. O calor, o desejo sexual, manifesto aqui em 1 Coríntios 7, é satisfeito dentro do casamento e deve estar sendo satisfeito com determinada frequência de saciedade dentro do matrimônio. Agora, nesse contexto, o corpo do homem não pertence mais a ele, mas pertence à sua mulher. Agora, o corpo da mulher não pertence mais a ela, mas pertence ao seu marido. E agora ambos estão no matrimônio nesse esforço de fornecer saciedade ao outro. É por isso que na carta
aos Hebreus, uma outra carta do Novo Testamento, com outra autoria. No capítulo 13, o autor vai dizer que deve ser honrado, que deve ser louvado entre todos o leito sem mácula. Aquele ambiente dentro do casamento de conjunção carnal, não as imoralidades do mundo, não o adultério, não o sexo fora do casamento, mas aquela intimidade física que se dá entre marido e esposa deve ser digno de honra, deve ser louvado. É uma coisa boa, justa. A pureza é um leito sem mácula, é um leito puro, não é um leito sujo pelo pecado do adultério, mas é um leito santificado por aquilo que o casamento representa. Ou seja no Antigo Testamento, seja nos Evangelhos, seja nas Epístolas, o sexo dentro do casamento é tratado como uma coisa boa, justa, correta, que louva o nome de Deus. Parece esquisito dizer isso, né? Mas nós fazemos sexo para a glória de Deus. É o que a gente lê em 1 Coríntios 10:31, quando diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. É quando Romanos 14 diz que tudo aquilo que não é feito por fé é pecado. Nós entramos em intimidade física pela fé, nós entramos em intimidade física para a glória de Deus. Nós não temos vergonha de Deus dentro dos períodos de conjunção carnal, mas nós glorificamos o nome de Deus através do prazer físico que se dá no casamento. E perceba, não é estranho louvar a Deus pelo bem-estar físico. Quando você toma uma Coca-Cola bem gelada, ou um cafezinho quente, ou o que quer que você goste de tomar, você faz isso para a glória de Deus, há um bem-estar físico, é agradável ao paladar, você ora agradecendo antes, ou você dá um glória a Deus durante, ou você agradece a Deus depois. E a mesma coisa acontece dentro da conjunção carnal no casamento. Alguns casais têm o hábito de orar antes, ou de orar depois do ato sexual. Pode parecer uma ideia bizarra para algumas pessoas, mas no meio da conjunção carnal, ter algum pensamento de agradecer a Deus pode soar um tanto estranho, ou talvez inadequado ou inapropriado. E eu nem tô dizendo que é uma coisa que você tem que fazer para poder fazer pra glória de Deus, mas que não é uma coisa pecaminosa, ruim ou errada necessariamente. Pelo menos em tese. Você não está fazendo nada pelo qual se envergonhar diante do Senhor. Você está diante de Deus. Você está louvando o nome de Cristo e para a glória de Deus, encontrando prazer físico dentro do seu matrimônio. Deus criou, Deus inventou, Deus projetou o sexo para o casamento. Como nós fugiríamos de Deus, nos envergonharíamos disso. Agora, talvez o texto mais completo que nós temos acerca disso é o livro de Cantares no Antigo Testamento. O livro de Cantares é um livro que Salomão escreveu para a sua noiva, ali a Sulamita, onde é descrito todo um romance sexual entre marido e esposa que ainda não coabitaram fisicamente. O noivado no judaísmo antigo era um casamento. Quando você noivava com alguém, você estava de fato casado, mas você ainda não tinha aquela intimidade sexual, porque dentro desse período de noivado ainda não havia a consumação do casamento. Se você divorciasse no noivado, por exemplo, você era considerado um divorciado. É diferente dos nossos contextos de noivado aqui. Lembra que José planejava largar Maria. Eles eram noivos, ainda não haviam coabitado sexualmente, mas Maria seria considerada uma mulher divorciada. Ou seja, o que é que a gente tem no livro de Cantares? Tecnicamente, nos nossos termos, um casal casado que ainda não coabitou sexualmente, estabelecendo a sua tensão sexual. Em tese, o único contexto moderno que nós temos aqui para descrever o que é o noivado judaico é aquele período entre a cerimônia de casamento e a chegada no quarto do hotel, certo? Vocês se casaram, terminaram, pode beijar a noiva, aí vai ter as fotos, vai ter o jantar, vai ter tudo, e então você vai chegar no quarto do hotel. Esse período em que tá os amigos do noivo na festa dizendo: eita, que hoje tem! Tá lá a menina lá com as amigas lá dizendo: ai meu Deus do céu, que vergonha, socorro, e agora o que será de mim? Oh meu Deus, né? Pelo menos é o estereótipo que se estabelece acerca dos moços e das moças de igreja. É basicamente esse período que era um pouco mais elongado e que era o noivado judaico, digamos assim. Então você tem um casal casado que ainda não coabitou intimamente, cantando o seu desejo um pelo outro. Alguns tentam fazer o livro de Cantares significar outras coisas, às vezes por causa de uma má teologia da sexualidade mesmo, e tentam dizer que o livro de Cantares é um livro sobre Jesus e a igreja. Ora, o livro de Cantares pode trazer correlações ou analogias para o relacionamento de Cristo com a igreja, porque nós sabemos pelo Novo Testamento que o relacionamento do casamento ilustra o relacionamento de Cristo com a igreja, que a gente lê no livro de Efésios, por exemplo. Mas o livro de Cantares não é sobre o relacionamento de Cristo com a igreja. O livro de Cantares é uma canção de amor romântico. Se você tentar relacionar aquilo diretamente com o relacionamento de Cristo com a igreja, você tá em maus lençóis, porque fala diretamente de beijo, fala de atos e posições sexuais específicas, fala acerca de excitação física. É um livro complicado de ser cantado de forma direta acerca de Jesus com a igreja. Agora, algumas analogias e correlações podem ser utilizadas, mas é no campo da metáfora, é no campo da analogia, não é no campo do significado do texto. Tanto que o livro de Cantares, ele gerou problema para os judeus desde o começo. Na composição e na organização do cânon do Antigo
Antigo Testamento, você pode ver nosso vídeo sobre isso no card aqui, os rabinos judeus até 90 depois de Cristo ainda discutiam se Cantares era um livro que sujava as mãos ou não. A ideia de um livro bíblico que suja as mãos é porque depois de tocar nele você tem que lavar as mãos, porque ele era santo. Então Cantares era um livro que sujava as mãos, ou seja, era um livro santo. Os debates surgiam, mas no fim das contas Cantares foi aceito no cânon do Antigo Testamento. Um rabino chamado Akiba escreveu que todos os escritos são santos, mas Cantares é santíssimo. E isso está registrado na Mishnah dos judeus. Cantares é um livro que pode escandalizar consciências mais fracas. Nós temos vergonha de falar sobre sexo dentro do casamento, mas Salomão cantou sobre sexo com a sua esposa. Eles compuseram uma canção, talvez juntos, e ambos cantavam acerca de sua intimidade e de seu desejo sexual. Eles não tinham vergonha de falar acerca daquilo que sentiam sexualmente. Esposo e esposa podem falar acerca de suas vontades, de seus desejos, do que gostam, do que não gostam, do que querem e do que não querem. A liberdade de falarmos sobre sexualidade nos ajuda a naturalizar a santidade da sexualidade. Quando a gente trata a sexualidade como uma coisa vergonhosa, um assunto que não pode ser tratado dentro do casamento, que a gente até faz, mas nunca fala a respeito, trata o sexo como se ele fosse naturalmente uma coisa vergonhosa, um tabu, algo sujo, algo imoral, algo que a gente esconde de Deus. Um assunto sobre o qual somos cheios de pudores. E claro, nós somos cheios de pudores a falar publicamente. O próprio livro de Cantares é um livro poético e romântico, ele esconde as safadezas numa linguagem muito bonitinha. Agora, dentro do matrimônio é um ambiente que nós podemos ser mais abertos acerca da sexualidade. De novo, Cantares é um livro onde duas pessoas falam sobre aquilo que desejam. É normal que se fale sobre sexualidade dentro do casamento. É um assunto extremamente comum. A gente toma cuidado para não falar de forma explícita perto de solteiros ou próximo de outros casais, mesmo havendo um pouco mais de liberdade falando com outros casais casados acerca do assunto, mas dentro do matrimônio nós podemos falar acerca disso. Eu chamo a atenção para isso porque falar sobre sexualidade é uma das formas da gente expressar aquilo que Deus criou e nos deu como um presente prazeroso para os nossos matrimônios. E o livro de Cantares, se você olhar com cuidado, meu irmão, o livro de Cantares fala constantemente sobre o corpo uns dos outros e o que eles sentem e o que eles querem fazer com o corpo um do outro. Eu não tenho como expor o livro de Cantares verso a verso, mas você vai encontrar versículos sobre pernas, sobre umbigo, sobre seios, sobre lábios, sobre olhos, sobre cabelo, fala sobre o que se quer fazer com aquilo que o outro possui. Salomão fala dos seios da Sulamita como frutos de uma árvore que ele vai escalar e pôr na boca. A Sulamita fala de Salomão como alguém de pé, diante do qual ela se senta. Fala do órgão de Salomão como um fruto do qual ela vai colocar na boca e provar também. Falando sobre posições e tipos sexuais específicos. A gente tem ali uma descrição poética de toda uma miríade de sexualidade santa. Veja só, você tem um livro bíblico escrito pelo dedo de Deus acerca de detalhes da intimidade sexual de um casal casado. Você tem descrições sexuais como palavra de Deus. Isso é escandalizador pra você? Isso te deixa maluco? Faz você querer rasgar a roupa, arrancar o cabelo e colocar fogo na barba? Talvez você tenha uma má visão, uma teologia ruim acerca da sexualidade. Pra você parece sujo falar dessas coisas? Talvez você não tá sendo bíblico na sua visão sobre o sexo. Deixa eu fazer uma pergunta de aplicação pessoal pra você. Você já orou a Deus acerca da sexualidade? Você já orou em algum momento devocional agradecendo a Deus ou pedindo a Deus sobre o sexo dentro do casamento? Ou você acha que é um assunto errado, imoral, pecaminoso de se pronunciar diante de Deus? A gente geralmente não ora acerca daquilo que a gente se envergonha. A gente geralmente não agradece a Deus sobre coisas que a gente se sentiu mal fazendo. Quando você peca ou quando você faz algo que ofende a sua consciência, você não consegue orar a Deus agradecendo por aquilo. Você já orou a Deus agradecendo pela sexualidade? Se não, talvez você esteja ainda envergonhado de uma coisa que Deus fez para lhe dar como um presente. Algo que Deus descreveu e inspirou na sua palavra. Talvez você ainda seja um gnóstico. Sabe quem são os gnósticos? Era uma seita do Novo Testamento que foi muito criticada, principalmente por João, que acreditava que tudo aquilo que era físico era pecaminoso. Jesus não podia ter encarnado, se tornado realmente homem, ele era, sei lá, um ser que parecia físico, porque a carne sempre é má. Tudo aquilo que é físico é ruim. E a gente acredita que o prazer físico é necessariamente uma coisa pecaminosa. Às vezes a gente tá tão acostumado a lutar contra o pecado na solteirice, que quando a gente casa, a gente projeta os mesmos sentimentos de repulsa e de fuga da sexualidade para o matrimônio. E a gente não consegue apreciar o prazer que Deus nos concedeu no casamento. Veja, eu acho muito interessante dois textos no Antigo Testamento que falam da sexualidade em termos de algo lúdico. Em Gênesis 26, no verso 8, por exemplo, a gente lê que Isaac brincava com Rebeca. Algumas traduções dizem acariciava Rebeca. E foi assim que Abimeleque descobriu que eles eram casados. Eles estavam
brincando, eles estavam, em tese, se divertindo, fazendo algum tipo de brincadeira de cunho sexual, e Abimeleque percebeu que eles eram casados por causa de alguma brincadeira que eles estavam fazendo em nível sexual um com o outro, que foi pegue por Abimeleque. Veja só, no relacionamento de Isaac com Rebeca, a sexualidade surge como diversão. O objetivo não era a mera reprodução fria, mas era algo que concedia alegria, concedia brincadeira. Eles poderiam brincar acerca da própria sexualidade um com o outro. Um segundo texto do Antigo Testamento é o texto de Provérbios capítulo 5. A gente vê no verso 18 e no verso 19 que o homem deveria alegrar-se com a mulher da sua mocidade. Alegrar-se, encontrar alegria, felicidade, prazer, porque ela é uma corça amorosa e uma gazela graciosa, e que os seios dela saciem você o tempo todo. Embriague-se sempre com as suas carícias. E é interessante que o texto fala de encontrar felicidade, alegria nos seios da esposa. Até onde consta, os seios não são responsáveis pela reprodução. Você tem aqui uma referência a um prazer sexual que é encontrado sem uma necessidade reprodutora no primeiro momento. Você está acariciando e sendo acariciado, você está encontrando prazer em uma zona erógena da sua esposa, encontrando alegria em intimidade física, que não parece, nesse texto, ter um fim específico de reprodução. Aqui a gente tem o sexo como um ambiente de alegria, de prazer, e não simplesmente como algo que vai gerar frutos no primeiro momento. A Bíblia fala constantemente acerca de valorizarmos filhos, de querermos ter filhos, da bênção que é ter filhos. Tem vídeos sobre o pecado de não querer ter filhos aqui no canal. Mas a Bíblia não diz que todo ato sexual tem como objetivo a reprodução, e que a intimidade física dentro do casamento, sem o objetivo primário da reprodução, é pecaminoso. O sexo não existe só para frutificar, ele existe também para agradar, ele existe também para dar prazer e felicidade. A Escritura não é contra métodos contraceptivos, a gente vai fazer um vídeo sobre isso em algum momento, e o sexo não se vale apenas pela sua capacidade de reprodução, ele também se vale pela sua capacidade de aprazimento, de alegria, de prazer. O sexo é bom simplesmente por ser gostoso, simplesmente por ser prazeroso, simplesmente por ser agradável, não apenas pela sua capacidade de gerar filhos. Infelizmente, nós somos rápidos em relacionar o sexo com o pecado, seja por causa de pecados que já cometemos no passado dentro dessa área sexual, seja por causa da nossa luta contra o pecado dentro da juventude, e a gente traz esse mesmo sentimento para os ambientes de intimidade santa. A pornografia destrói o nosso relacionamento correto com o sexo. A gente tem um vídeo sobre como a pornografia vai destruir o seu casamento aqui no canal, você pode ver também no card, são vídeos que estão todos muito interrelacionados. A gente acaba trazendo para o casamento algo do nosso pecado com certas fantasias que imitam atos pecaminosos, sejam estupros ou adultérios ou o que quer que seja. A gente acaba se sentindo mal nesse processo, se sentindo envergonhado diante de Deus, às vezes porque a gente aceita fazer coisas que não nos agradam ou que ofendem a nossa consciência. Alguns casais chegam ao nível de trazer outras pessoas para a relação ou de usar pornografia ou o que quer que seja, e acaba que nesse processo de busca pela sexualidade, nós acabamos nos metendo em muitos pecados e acabamos tratando toda a sexualidade como algo pecaminoso. Agora, o sexo é santo, mas ele deve ser praticado em santidade. Dizer que o sexo é uma coisa boa, santa e justa não significa que o pecado não pode entrar nas nossas casas e entrar no nosso matrimônio, maculando o leito que deveria ser santo e justo e um instrumento de louvor ao nome do Senhor. Então é aqui que a gente entra no velho pode ou não pode. O que é que a Escritura diz acerca de certas decisões e certos comportamentos específicos sobre sexualidade? Se você tá já querendo fechar o vídeo porque você acha que isso vai ofender a sua consciência, espera um pouco. Porque ainda que de forma geral o sexo seja bom, belo e justo, o pecado pode entrar no matrimônio por essa via também. E muitas vezes o pecado se manifesta primeiro no coração, não simplesmente no ato, em escolhas de posturas sexuais, mas em sentimentos do coração que levam ao pecado. Por exemplo, em 1 Coríntios 7, o egoísmo é algo tratado como pecaminoso dentro do ato sexual. Quando você entra numa relação íntima unicamente com o interesse de se satisfazer, e não com o interesse de dar satisfação. 1 Coríntios 7 fala acerca de não entrar na relação íntima com posse do próprio corpo, mas com posse do corpo do outro. A relação no casamento existe para dar muito mais do que para receber. O interesse é muito mais aquilo que a gente pode conceder do que aquilo que a gente pode receber. O egoísmo é uma coisa que destrói a vida de um casal dentro das relações carnais. A falta de mútuo consentimento, por exemplo, é uma coisa terrível. Quando um se sujeita a fazer coisas que lhe ofendem, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja emocionalmente, porque o outro se impõe de alguma forma. 1 Coríntios 7,5 fala de mútuo consentimento, de ambos concordarem acerca do que vão fazer ali. Às vezes a idolatria é uma postura do coração que acaba levando os homens a coisas terríveis, e as mulheres também. A idolatria é um pecado que cresce no nosso coração, tanto em Efésios como em Colossenses. O desejo ganancioso, cobiçoso por sexualidade, o desejo desordenado, é tratado como um tipo de idolatria do coração. Uma ganância sexual que se manifesta como idolatria, diz os textos de Paulo. Então o pecado
dentro da sexualidade não é simplesmente fazer isso ou fazer aquilo, se eu posso ou não posso fazer esse ato específico, mas assim como os nossos corações estão interpretando a sexualidade. Nós estamos respeitando, amando, nos sacrificando, servindo, mais do que sendo idólatras, odiosos, orgulhosos e egoístas. Acima de qualquer coisa, isso que significa fazer sexo para a glória de Deus dentro do contexto de casamento. Agora, surgem aquelas perguntas específicas. Ah, pode isso, não pode aquilo? Talvez essa seja a hora de você, púbere, você solteiro, você aí que não tá às vias do casamento, sair desse vídeo, você volta aqui quando você estiver fazendo seu curso de noivos. Que a gente vai falar de coisas um pouco específicas demais. Então talvez não seja o ideal pro seu imaginário de alguém que já tá fugindo aí contra o pecado. Então Deus te abençoe, um cheirinho, vai com Deus, você volta aqui mais tarde, tá bom, meu filho? Vamos lá, sempre surgem aquelas perguntas. Iago, pode fazer isso? Iago, não pode fazer aquilo? Iago, assim é pecado? Iago, assim não é pecado? Então deixa eu aplicar esses princípios gerais sobre sexualidade no casamento a algumas perguntas específicas. Eu vou ficar um pouco constrangido de fazer isso? Não. Eu deveria ficar? Talvez. Minha vontade é falar de forma escrachada e explícita feito um maluco cearense? Com certeza. Eu vou fazer isso? Eu espero que não. Se eu fizer, eu vou cortar na edição. Porque eu tentarei ser respeitoso, pastoral e cortês nesse negócio aqui. Porque esse aqui é um canal de família, não é baixaria, não. Me respeite. Você me respeite, viu, senhor? Você me respeite. Vamos lá. A gente já assume como pressuposto nesse vídeo que o sexo pré-conjugal é pecado. Isso está estabelecido no nosso vídeo sobre isso, tá no card. A gente também coloca como um pressuposto que o sexo extraconjugal, ou seja, o sexo fora do casamento, também é pecaminoso. Os padrões bíblicos são de monogamia, o adultério é pecado, deitar com qualquer pessoa que não seja o seu cônjuge é pecado. Também pode ver no nosso vídeo aqui sobre adultério. Então a gente tem aí alguns pressupostos que são interessantes se você olhar. Então vamos lá. Fazer sexo fora do casamento é pecado? É, sempre vai ser. É minha namorada, eu não sou casado, é pecado? É sim. Aí você entra no casamento. Iago, eu posso trazer outra pessoa pra relação? A gente quer chamar um amigo aqui pra entrar no negócio. Pode? Não pode, obviamente. O padrão bíblico é de monogamia. Se a mente de vocês está destruída pela pornografia e vocês têm vontade de ter mais gente dentro de uma relação, isso é claramente pecaminoso, é claramente ofensivo, não só aos padrões de monogamia da criação de Deus, mas à própria intimidade do casal. Relações com outras pessoas que não sejam seu marido ou sua esposa serão sempre pecaminosos, seja o cônjuge permitindo ou desejando. São sentimentos pecaminosos que devem ser tratados diante de Deus. Então, troca de casais, orgias, voyeurismo e esses negócios todo aí das mentes imoral de vocês aí, pecado, não é uma coisa que agrade o nome do Senhor de forma alguma. Iago, pornografia dentro do contexto de atos sexuais seria permitido? A gente bota a pornografia na TV, a gente assiste junto e a gente usa como um jeito ali de aquecer a relação. A mesma coisa, pornografia é uma coisa pecaminosa. Contemplar a sexualidade de outras pessoas é uma coisa que não convém àqueles que são cristãos. Os padrões de monogamia se estabelecem também nisso. Nós não contemplamos os outros em sua sexualidade, seja de forma presencial, seja de forma participante, seja através de uma filmagem. Então a pornografia é uma coisa que destrói o casamento de muitas formas, a gente tem vídeo sobre isso já aqui no canal, já falei, vai ver lá se você não viu. Se você tem esse tipo de desejo, é importante que você vá nesse vídeo, e é o tipo de coisa que também não é permitido dentro do casamento. A mesma coisa acontece com relação à masturbação solitária. Alguns homens que trabalham com viagem, o que é que seja, perguntam: Iago, a gente tá com dificuldade aqui no casamento, a minha mulher tá grávida, a minha mulher tá assim, eu tô viajando, eu trabalho embarcado, isso, aquilo, outro. Masturbação envolvendo fotos ou o que é que seja da minha esposa, é pecado? E a resposta é sim. A sexualidade dentro do casamento existe como esse ambiente de entrega um ao outro. Ninguém é permitido a sexualidade egoísta ou isolada dentro do casamento. Homens ou mulheres que de forma sozinha, isolada, solitária, se autogratificam sexualmente, estão pecando contra o sentido que há no matrimônio de você encontrar no outro a sua satisfação. Ora, se a masturbação é pecaminosa fora do casamento, quanto mais dentro do casamento. O que faz a masturbação ser pecaminosa não é simplesmente o fato de você estar pensando numa mulher que não é sua. Você pode estar pensando na sua esposa, vendo foto da sua esposa, vídeo da sua esposa. Essa não é a questão. A questão é você estar num ambiente isolado, solitário, de autogratificação. Isso inclui certamente sexo por telefone, videochamada ou o que quer que seja. Você não está em um ambiente de intimidade com a sua esposa, em que um está possuindo o corpo do outro e não tendo mais posse do próprio corpo. Agora, dentro do ambiente de sexualidade ali de ambos, onde um está tomando posse do corpo do outro, dentro da intimidade entre os dois, aí existe o espaço para esse tipo de coisa. Seja um fazendo isso com o outro, ou você fazendo isso em si mesmo, dentro de um contexto maior com a esposa, ou o que quer que seja. Você tá me entendendo, tá me entendendo? Não faz eu ser mais explícito do que isso, não. Eu acho que aqui é as zonas comuns de concordância acerca de coisas que a gente não pode fazer dentro do matrimônio, certo? Coisas que são realmente pecaminosas aí acerca
das intimidades sexuais. Coisas que alguns tratam como pecado, mas que eu acredito que não é, e que a gente tem que discutir de forma muito específica aqui. Você pergunta, Iago, é pecado usar fantasias, roupas diferentes, se vestir do que quer que seja, fazer roleplay, fingir que tá num ambiente ou outro, ou atuar o que quer que seja? A questão é, pecado não é, aí você faz o que você achar legal. Você gosta, não gosta, faz, não faz, eu acho isso ridículo, aí você não faz. Ah, eu gosto, aí você faz, ponto. Eu só diria pra tomar cuidado com coisas que envolvem pecado, envolve adultério, envolve estupro, ou o que quer que seja. Tem que ver até sua cabecinha tá normal, certo? Talvez uma terapia aí, um aconselhamento pastoral pode ajudar aí, dependendo das suas loucuras aí que você gosta de fazer. Aí é outro assunto já. Mas em tese, não existe problema nenhum em vestir roupa do que quer que seja, ou atuar, fingir que está em determinado ambiente sem estar, simplesmente pelo prazer e pela diversão de participar daquilo. Aí envolve brinquedinhos, algemas, chicotinhos e esses negócios todos. Também são instrumentos que existem, algumas pessoas gostam de usar, outros não gostam, aí vai de novo do gosto de cada um. É pecado? Não tem como dizer que é pecado. Você pode só gostar e não gostar, fazer ou não fazer. Você pode até julgar quem gosta, achar que é uma coisa terrível, gostar disso. Tudo bem, é a sua vida íntima, a vida íntima do outro é do outro. Por isso que o nome é íntimo. Os outros não tem que saber. O pessoal às vezes também pergunta sobre algum nível de violência. Deixa eu deixar isso um pouco mais explícito. Tem aquele funk, né, que do tempo do Bumba Meu Boi, meu Deus do céu. Dói, um tapinha, não dói, né? Tem aquele, né? Tapa de amor não dói, tem esse negócio todo, né? Ah, dói, viu? Bater no outro dói. Talvez haja um espaço dentro do ambiente conjugal de algum nível de contatos físicos mais intensos, é assim que eu poderia chamar. Agora, a destruição do corpo do outro, a violência de fato, agir de uma forma que você machuque o seu companheiro contra o prazer e a alegria dele, é uma coisa um tanto problemática. A violência nunca é incentivada em nenhum lugar da escritura. A Bíblia fala para tratar nossas mulheres como vasos mais frágeis. Agora, cada pessoa sabe até onde está disposta a ir dentro do ambiente de prazer que é comum ao matrimônio. O importante é que ninguém tem que ir pro hospital depois, que ninguém saia de fato machucado de nada, mas o que for agradável ali dentro do contexto, tudo bem. De novo, é a vida íntima de cada um, ninguém tem que saber o que é que o outro tá fazendo quando o outro não tá vendo. Iago, falar coisas indecentes no sexo pode? E assim, a escritura condena veementemente a linguagem indecente e imoral fora dos contextos de sexualidade. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre palavrão. Veja que esse vídeo depende de algumas outras questões teológicas, então se você achar que um ponto deveria ser melhor explicado, você vai pros vídeos que eu tô indicando, tá bom? E a escritura condena veementemente a linguagem sexualizada como uma linguagem que ofende o outro. A maioria dos palavrões que nós possuímos são linguagens sexualizadas usadas contra o outro. Agora, a linguagem sexual dentro de um contexto sexual se justifica. Ou seja, falar coisas sexuais dentro de um contexto sexual seria algo totalmente normal também. A gente falou sobre pornografia agora há pouco, né? E algumas pessoas perguntam, Iago, e tirar foto, trocar fotos, trocar nudes com a esposa e a gente se filmar na relação? Pode, né? De novo, não é pecaminoso, vocês estão se vendo fazendo as coisas normais da vida conjugal, ou então tendo um registro do corpo do outro. Você pode questionar a sabedoria disso, se é inteligente fazer isso, se é perigoso essas coisas vazarem na internet, aí já é outro assunto. Agora, certamente a masturbação solitária não é uma coisa permitida com esses materiais, mas ter esses materiais, produzi-los e vocês simplesmente assistirem ou verem isso como um jeito de, sei lá, curtir, porque vocês gostam de alguma forma, novamente, não é pecaminoso. Agora, deixa eu dizer uma coisa muito específica. Não é porque essas coisas não são necessariamente pecado, ou podem não ser pecado dependendo de como são feitos, que necessariamente você precisa fazer. Ou que necessariamente você vai de alguma forma obrigar o outro a fazer, ou forçar o outro a participar disso por algum motivo. O que eu tô discutindo é, isso é eticamente errado diante da teologia da sexualidade da escritura? A resposta é não. Agora, nem tudo aquilo que é possível é necessário. Nem tudo aquilo que dá, que pode, você tem que querer ou tem que ter vontade. Por isso, tudo isso tem que ser muito bem conversado no matrimônio e resolvido dentro do comum acordo que há aqueles casais. Não é porque eu tô, por exemplo, falando que essas coisas podem que eu necessariamente pratico tudo isso na minha vida. Eu não vou aqui falar da minha vida pessoal, porque não é da conta de ninguém. Mas alguém pode ouvir eu dizendo, eita, o Iago disse que pode isso tudo, então o Iago faz isso tudo? Não. De novo, o que eu faço ou o que eu não faço não é da conta de ninguém, além de mim e da minha esposa. A questão é permitido? Permitido, com certeza. Aí cada um entra aí como quiser em cada um desses assuntos. Agora, tem dois temas específicos que geralmente são polêmicas um pouco mais intensas e um pouco mais comuns. Talvez seja hora de ir embora agora, tá bom? Vai embora, se você é jovenzinho demais, vai embora. Que seria sexo oral e sexo anal, certo? Vamos lidar com um e depois com o outro. Iago, é pecado a sexo oral? E, novamente, não existe absolutamente nada na escritura que proíba ou condene esse tipo de prática sexual. O livro de Cantares, ele é um tanto claro quando ele descreve
esse tipo de ato como algo que a Sulamita entrega a Salomão, ou pelo menos tem o desejo de entregar a Salomão, quando usa a linguagem metafórica do fruto que ela leva à própria boca como uma forma de conceder e receber prazer de Salomão. Então a gente pode dizer com muita clareza que, segundo a poesia de Cantares, o sexo oral não é algo pecaminoso, não é algo que ofende a Deus de forma alguma. Está dentro do campo de liberdade daquilo que pode acontecer dentro do casamento. A Bíblia não proíbe que se beije ou que se faça o que quer que seja com nenhuma parte do corpo do marido ou da esposa. Então, novamente, é o tipo de coisa que está dentro do campo de liberdade daquilo que se faz dentro de um casamento. Alguns vão dizer, Iago, mas a boca não foi feita para isso. Quem disse que não foi feita? Quem diz se foi feita ou se não foi feita é Deus. Deus fez as várias configurações possíveis do corpo humano pra gente explorar como a gente quiser. Alguns vão dizer, mas é nojento, dá doença, o que quer que seja. Aí é da sua conta, é da sua liberdade. Você pensa o que você quer fazer ou não. E você calcula riscos e benefícios dentro do seu próprio casamento. Novamente, eu estou questionando no nível teológico. O que geralmente gera mais polêmica é a questão do sexo anal. Muitas pessoas vão dizer que é pecado, outros vão dizer que não é, e muitos vão tentar argumentar teologicamente nesse sentido. Nesse caso, a gente já tem algumas polêmicas textuais um pouco mais intensas no Novo Testamento, que é quando Paulo vai condenar os sodomitas, né? Sodomita, uma referência aqui ao pessoal de Sodoma e Gomorra, que se entregava às práticas homossexuais de forma muito intensa. Alguns vão argumentar que os versos onde Paulo fala isso, ele está falando diretamente de homossexualidade. Ele fala de sodomitas e afeminados, que seriam homossexuais ativos e passivos. Outros vão interpretar sodomia como uma referência um pouco mais moderna ao significado do termo, como todo ato que envolve o sexo anal. No caso, quem está certo e quem está errado nesse debate inteiro? Me parece que é teologicamente muito mais provável que a condenação bíblica à sodomia seja realmente uma referência à homossexualidade, ali como uma referência ao que era praticado em Sodoma e Gomorra. O que significaria que nós não teríamos nenhum texto bíblico condenando esse tipo de prática sexual. Agora, isso significa que precisa ser praticado ou experimentado por todo casal? Novamente, não. Isso depende da vontade de cada família. Agora, algumas pessoas podem ter uma teologia diferente, algumas mulheres podem interpretar, ou alguns homens podem interpretar, que isso é realmente algo pecaminoso, a Escritura está condenando esse tipo de prática sexual em si. Então, você vive de acordo com a ética daquilo que sua consciência lhe entregar, sem julgar aqueles que possuem uma leitura teológica diferente da passagem. Alguns vão colocar questões de saúde envolvida aí, mas aí, de novo, não é uma questão da minha alçada, não é uma questão que eu vou entrar sobre saúde ou não de cada prática sexual em si. Às vezes as pessoas me perguntam, Iago, a Bíblia proíbe o sexo anal, né? E eu costumo responder, não, a Bíblia também não proíbe o sexo nasal. E nem por isso você vai querer usar o nariz da sua esposa para esse tipo de coisa. O que eu quero dizer é, a Bíblia não proíbe tudo aquilo que a gente não pode fazer. Nem sempre algumas coisas são pecado, às vezes elas só são ruins, às vezes só não funcionam, às vezes só não são boas. Iago, a Bíblia chama de pecado transar com a esposa de cabeça para baixo, rodando no ventilador de teto? Não, pecado não é, talvez só não seja legal, talvez só não vá ser uma experiência muito agradável. Não é porque a Bíblia não trata por pecado que necessariamente precisa ser praticado. Agora, cada mundo é um mundo, cada casal é um casal e as pessoas encontram alegria e prazer nas coisas mais diferentes. Quem sou eu pra julgar os outros aí? Cada um faz o que achar melhor pra sua vida. Bem, deixa eu concluir aí depois desse momento um pouco íntimo e explícito demais, até um pouco mais do que pro meu gosto, aqui no 2D Teologia, certo? Deixa eu terminar com a citação do bom velhinho do nosso querido John Piper. Sim, eu vou citar um idoso para falar acerca de sexualidade, mas é uma coisa importante aqui. John Piper tem um livro muito bom sobre casamento, chamado Casamento Temporário, em que ele cita 1 Coríntios 7, e ele fala de uma coisa muito interessante. A Bíblia fala que o casal não pode ficar muito tempo sem coabitação sexual, porque Satanás vai aproveitar da incontinência para tentá-los com mais intensidade. E aqui John Piper faz uma aplicação maravilhosa dessa passagem, que eu acho que ajuda a concluir bem essa grande teologia da sexualidade que a gente fez. Piper vai dizer, o cristão usa o sexo para vencer o diabo. O que Paulo vai dizer é que aqueles cristãos não deveriam, para vencer a tentação sexual que provém de Satanás, orar mais. Porque aqueles cristãos estavam tentando fazer menos sexo para orar mais, então ficar mais fortes contra o diabo. O que eles deveriam era fazer mais sexo. E assim eles venceriam mais o diabo dentro daquela área. O que o Piper quer dizer, e eu acho que é muito coerente com a teologia de Paulo em 1 Coríntios 7, é que nós fazemos sexo contra Satanás. Nós fazemos sexo para vencer o diabo. A sexualidade no casamento existe para nos fornecer uma vitória contra Satanás que nenhuma oração pode nos dar. Perceba, eles estavam orando e Satanás ia vencê-los dentro da batalha sexual. Satanás ia ter menos poder para vencê-los sexualmente se eles estivessem vivendo uma vida sexual saudável. A sexualidade foi criada por Deus para que pudéssemos vencer certa parte da batalha espiritual de todo crente. Fazemos sexo para a glória de Deus. A intimidade sexual no casamento é maravilhosa, foi criada pelo Senhor para a glória de Deus e para a alegria do seu povo. Satanás tem mais poder contra aqueles que têm uma vida sexual
pouco satisfatória no casamento. E Satanás tem menos poder sobre aqueles que têm uma vida sexual alegre, prazerosa, constante e íntima dentro do matrimônio. A pergunta é, você tem feito sexo pra glória de Deus? Você, casal casado? Você tem tido uma visão correta, uma boa teologia da sexualidade? Acho isso importante. Respondi as suas perguntas? Espero que sim, espero ter conseguido aí resolver a maioria das questões que podem ir surgindo. No dia que esse vídeo estiver indo pro ar, eu vou colocar lá no meu Instagram, @2dedos-de-teologia, um stories com a caixinha de perguntas sobre o assunto. Você que assistiu o vídeo até aqui, eu vou responder as suas perguntas, certo? Que talvez possa ter ficado alguma questão. Se eu perceber que tem perguntas demais, que eu deixei muitos pontos cegos, eu posso gravar um outro vídeo só respondendo perguntas sobre o assunto. Ou então eu respondo lá no meu próprio Instagram mesmo, então segue lá, @2dedos-de-teologia. E quando esse vídeo estiver indo pro ar, certamente a caixinha de perguntas já tá lá e a gente consegue criar aí um cross-media, ajudando você com sua teologia e aplicando ela à vida prática. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixe um comentário aí embaixo também com questões se você quiser. Manda esse vídeo aí pra sua esposa, pro seu marido, no grupo de casais da igreja. E vamos juntos viver a nossa vida de forma integral para a glória de Deus e através das verdades da sua palavra. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau. Porque assim, eu tô falando na internet, né? A gente tem que ter um nível de pudor aí pra também não né? É uma loucura, né? Tem que saber como falar sobre isso de um jeito que não fique, né, despudorado. Orgias de anão com bezerro. Foi um exemplo extremamente específico e terrível? Eu tenho certeza que foi. Mas era isso que eu queria fazer mesmo, tá bom?